Olá a todos e a todas. Espero que vocês estejam conseguindo ouvir aqui o webinar da gente, a live, na verdade, né? O nosso bate-papo sobre as questões que a gente recebeu e algumas questões que a gente também conversou aqui, eu, a Roberta e o Claudenir, sobre compliance no contexto desse momento de pandemia que a gente vive. Queria, antes de mais nada, agradecer a todos os interessados que se inscreveram, que estão se juntando a nós e estão participando. A ideia é que essa live seja a mais interativa possível, que vocês possam aproveitar de mim, da Roberta, do Claudenir, para que a gente troque o máximo de experiência possível, o máximo de conhecimento possível nessa live. Então, muito embora, como são várias pessoas que estão participando, a gente não tenha condições técnicas de colocar todo mundo falando, existe o chat para envios de perguntas. Vocês podem mandar, a gente realmente incentiva, a gente recebeu algumas questões antes da live, que a gente vai procurar endereçar ao longo das nossas apresentações, mas a gente realmente incentiva que vocês apresentem as suas questões. Ao longo das nossas apresentações, intervenções, a gente vai tentar responder e vai deixar um espaço reservado no final para aquelas perguntas que não foram respondidas serem tratadas pelos três aqui que estão capitaneando essa discussão, que é de todos, tá? Eu queria agora agradecer especialmente a Roberta por aceitar o convite, fazer uma breve apresentação, né? Ela é sócia da Pró-Integridade e voluntária em diversas iniciativas de promoção da integridade e combate à corrupção. Então, agradeço a Roberta pela participação. Agradeço também ao Claudenir Brito, né, que é diretor de Compliance e Riscos do BNDES, né, uma posição privilegiada para ter a visão da problemática que a gente vai tratar aqui hoje. Com base nas perguntas que a gente recebeu antes da live e também nas nossas discussões, a gente separou a discussão para ser feita em 4 blocos, né? Vamos tentar respeitar um tempo de 45 a 50 minutos para fazer as nossas considerações e responder as perguntas que forem chegando ao longo da apresentação referentes a esses 4 blocos. E no final a gente vai deixar um tempinho para responder as outras perguntas ou eventuais perguntas que ficaram sem respostas. O primeiro bloco vai tratar da interação com agentes públicos, né? As restrições das atividades, o isolamento social, as novas regras, né, para regular as atividades e as interações do trabalho, as novas regras tributárias, enfim, linhas de crédito, necessidades de crédito, tem gerado uma oportunidade para uma intensificação da relação entre o público e o privado. E essa é uma discussão que a gente tem, todo mundo que trabalha com compliance tem há muitos anos, e ela é desde uma discussão bem comezinha, bem pequena, né, de uma reunião específica com um agente específico para tratar de uma agenda específica, até uma discussão mais filosófica, né, de por que os medos e por que as certezas ou incertezas dessa relação, né? Então, eu vou convidar o Claudenir para fazer aí as considerações iniciais desse bloco, depois a gente fala um pouquinho com a Roberta, eu vou tentar, enfim, trazer também uma contribuição ao final. Claudenir, a palavra está contigo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço inicialmente, faço isso em nome do BNDES, pela confiança e pela oportunidade de nos abrir esse espaço. Sempre que algum de nós está se expondo ao público, a gente acaba falando em nome do BNDES. Então, eu queria agradecer o seu convite e agradecer a gentileza da Roberta de dividir esse espaço comigo. Nós já nos conhecíamos profissionalmente e sem dúvida, é um grande orgulho estar aqui com vocês hoje. Além, naturalmente, de agradecer cada um dos participantes que estão dedicando uma parte do seu tempo de descanso hoje à noite para discutir esses temas que são tão caros para a gente que lida com compliance no dia a dia. A interação do público com o privado é um tema tão atual, Ricardo, que há cerca de 2 semanas eu conversei com o nosso time numa das nossas videoconferências e eu disse que estava preocupado com esse movimento porque o BNDES, em pouquíssimo prazo, teve que ampliar muito
as atividades, as operações que normalmente executa. Nós recebemos um comando bem direto do Ministério que nós deveríamos privilegiar os mais vulneráveis, então nós destinamos recursos para a folha de pagamento de empresas, standstill de operações de crédito que nós já tínhamos, devolução de recursos de PIS/PASEP. Então, o nosso objetivo foi tão ampliado nessas últimas semanas que nós, naturalmente, começamos a observar um aumento muito grande dessa interação, que não é lógico, não é uma interação por si só negativa, mas exige que nós, profissionais de compliance, nos preocupemos com os controles que nós devemos ter, porque esse é o nosso papel, é natural que isso ocorra. E nós vivemos num país que, tradicionalmente, é marcado por escândalo de corrupção, marcado por feridas ainda muito abertas, muito recentes, e exige tanto da parte pública, que hoje eu posso dizer que nós representamos aqui, quanto da parte privada, uma série de preocupações nesse sentido. E internamente no BNDES nós continuamos tratando do tema. No primeiro momento, o nosso time entendeu que não seria tão necessário, mas uma semana, duas depois, nós vimos que realmente essa interação aumentou muito. A corrupção em si não tem um padrão único, nós não temos um culpado único. Se eu tenho o corrupto, eu tenho o corruptor. E é importante que a gente consiga, nesse momento, apresentar alguns controles e alguma proteção, tanto para o privado que procura o público, quanto para o público. E nesse sentido, nós vivenciamos aí num momento muito, muito peculiar, que é esse momento do trabalho à distância. Os controles físicos sempre foram muito bem implementados, é muito fácil você levantar uma lista de acesso a um prédio, verificar quem participou de determinada reunião, e no ambiente virtual, claro que é possível também, mas a gente tem um desafio um pouco maior. Então, em relação a esse aspecto, era essa a mensagem que eu queria deixar como abertura, da importância da gente tratar desse tema, ainda que não seja um tema que seja tão, que seja tão preocupante em concreto, ainda seja incipiente nas nossas empresas, nos nossos órgãos. Como abertura, era isso que eu gostaria de comentar. Super obrigado, Claudenir. Vou passar agora para a Roberta, que vai trazer aí a contribuição dela para esse bloco, para essas questões. Roberta, por favor. Super. Obrigada, Ricardo, do convite. Foi uma grata surpresa te reencontrar, né? Já estávamos em contato há alguns anos, vínhamos trocando ideias sobre muitas coisas, boas práticas na advocacia e também esse cenário de compliance. Uma feliz coincidência, né, quando vi o nome do Claudenir aí no convite, né? Nós já tínhamos nos encontrado e trocado várias ideias também, então estou muito honrada de estar aqui com você. Eu adorei quando foi proposta essa pergunta, né, de nós debatermos a interação de agentes públicos e privados, porque eu tenho me dedicado a falar um pouco sobre isso. Acho que na minha experiência em transitar entre diversos setores, cada vez mais eu respeito e admiro os servidores que nós temos, né? E fico tentando desconstruir essa imagem nociva que a gente tem com relação ao funcionário público, ao servidor, de que ele não vale nada, não presta, né? E nós temos que tomar muito cuidado, porque essa má fama ela é tão enraizada que a forma como as empresas passaram a tratar esses servidores nos seus códigos de conduta começou a me chamar a atenção, né? Então, hoje a gente pega uma política orientando esse trato, essa relação, né, dos funcionários do setor privado com os funcionários do setor público, e a gente falta colocar caveirinha e símbolo de perigo assim ao lado, né? Então, é um convite para a gente refletir, principalmente nesse momento em que essa interação aumenta, em como nós tratamos desta relação. Se eu quero construir algo de respeito, transparência e confiança, então presume que eu preciso tratar a outra parte com respeito. Então, ao orientar internamente dentro da empresa esse relacionamento, essa interação, tanto do setor público com o privado e ao contrário também,
eu preciso pensar na linguagem em que eu vou colocar nessas diretrizes, porque não é uma relação ilegal, né? Não é uma relação nociva, pelo contrário, ela é uma relação saudável e nós precisamos disso para a democracia, né? E eu fico feliz que nós estamos cada vez mais fortalecendo essas relações através da construção de programas de integridade, tanto no setor público quanto no setor privado. E quando nós pensamos em como, né? Então a dúvida eu passei a tomar determinadas atitudes que antes eu não tomava. Então, por exemplo, as questões de doações, então eu passei a ter uma maior interação. Como eu vou disciplinar isso internamente? Então, a linguagem tem que ser clara, direta, né? Eu preciso ter uma diretriz, eu preciso orientar as pessoas de como agir. É uma relação que necessita ser documentada, né? Então, como eu vou interagir com aquele ente, eu preciso também, e isso é muito importante, checar se aquele órgão, se aquela esfera de poder, ela não tem regras específicas para essa relação. Então, é sempre importante saber com quem eu me relaciono. Então, esse órgão tem, por exemplo, diretrizes específicas com relação a agendamento de reuniões, publicidade desses atos. Então, isso é importante também para a empresa saber quando ela disciplinar em uma política interna, de novo, gente, simples, direta, né, clara, eu preciso saber com quem eu estou me relacionando e se existe essa relação. A International Chamber, o ICC Brasil, ele fez um guia muito interessante, né, um guia de conduta público-privada que eu tive a oportunidade de revisar. E já com esse olhar, né, de vamos tomar cuidado com a linguagem que a gente utiliza, porque eu preciso construir a confiança dessa relação e não denegrir essa relação de vez, né? Tome cuidado e não se relacione. E aí o passo seguinte das diretrizes é a gente treinar essas pessoas, e mais para frente nós vamos falar de treinamento, mas eu preciso treinar essas pessoas e eu preciso comunicar adequadamente. Quando eu digo comunicar adequadamente, eu sempre reforço isso, as pessoas da organização e as pessoas do setor público, elas precisam entender por que elas precisam seguir aquela diretriz. Porque a gente tem o mau hábito de simplesmente determinar algo sem explicar a origem, sem explicar o que está por trás, né? Então, eu não gero esse engajamento. E como eu costumo falar, né? Eu trago a informação para cá, mas eu não desço a informação para cá, né? Eu não sensibilizo as pessoas no sentido de que elas possam de fato compreender o motivo. Quando eu compreendo, eu trabalho melhor, né? E eu consigo adequar a minha prática àquela política, porque de fato eu entendi a razão. Né? E além disso, já caminhando para terminar minha fala, mas é muito importante também para esse relacionamento público-privado o acompanhamento aí dos portais de transparência. A gente tem muita informação e eu vejo pouco uso ainda por parte das áreas de compliance das empresas para esses portais da transparência, né? Então, é um convite que eu tenho feito sempre para reforçar que acessem essas informações, inclusive tem o direito de solicitar, né, pela transparência passiva, as informações que não estão lá. Super obrigado, Roberta, tentando aí contribuir com uma perspectiva de alguém que, como histórico de carreira, né, teve aí um viés muito marcado pelo direito da concorrência, trabalhar lá com o CAD e tudo mais, mas numa época em que eu ia para Brasília muitas vezes e era já que o Ricardo está indo para Brasília, pede para ele ir na ANAC. Já que o Ricardo está indo para Brasília, pede para ele ir até lá, até aqui. E sempre acabei interagindo com muitas autoridades, né? E o que eu tinha falado um pouquinho dividido com vocês, né, na nossa discussão preliminar, que assim, e aí nada contra as pessoas da capital, nem muito pelo contrário. Hoje minha mulher é nascida em São Paulo, crescida em São Paulo, meus filhos também, mas eu sou do interior e cresci
nasci no interior de São Paulo, cresci no interior da Bahia, numa cidade que tinha 4.000 habitantes, e que todo mundo era um pouco prefeito da cidade, né? Porque todo mundo cuidava, era uma cidade tão pequena. Então, a minha visão de cidade, né, de urbos, né, de urbanidade, foi, quando eu era muito pequeno, foi muito marcante para mim essa experiência, né? A gente tinha sistemas ali sociais em que todo mundo se envolvia na educação, no saneamento básico, em várias questões que hoje para mim são muito marcantes. Quando eu vejo no macro que isso não acontece, eu fico tão, às vezes, impressionado, né? Isso serviu de background para eu interagir com as autoridades nessas oportunidades, né? Talvez em alguns momentos não tenha ajudado tanto, mas na grande maioria das vezes que eu interagi com as autoridades, que eu precisei interagir, e aí eu posso nomear aqui ANAC, ANEEL, ANP, Banco Central, CAD, com certeza, muitas vezes, o extinto Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, muitas vezes também. Cheguei a contribuir como colaborador na OMC pela Embaixada Brasileira, então interagi com muitas autoridades brasileiras. E a minha experiência, ela vai muito ao encontro do que vocês estão falando, né? Primeiro, eu não acho que é uma questão de se a relação é boa ou não, positiva ou não. Ela é essencial. Ela é da essência da república e da democracia. Se o público não entende o que o privado faz, a regulação e as decisões vão ser péssimas. Se o privado não entende o propósito público, a conflito vai ser a regra do jogo e ninguém vai se entender. E no conflito todo mundo perde, né? Vai judicializar, vai questionar e tudo mais. Então, quanto mais diálogo houver entre o público e o privado, a vida tende a ser mais eficiente, mais inteligente e mais próspera para todo mundo. E aqui um último exemplo para finalizar. Uma das vezes, quando eu ainda era um jovem advogado, me deram um desafio de eu levar para a ANAC a aprovação de uma fusão entre empresas aéreas, né? Agora, talvez até uma matéria bastante do momento, né? Tantos anúncios de dificuldade de possíveis operações conjuntas das companhias aéreas. E eu nunca tinha feito isso, né? E eu fui para a ANAC com um monte de papel e sentei lá e falei assim, olha, me mandaram fazer isso. Era uma época que, assim, a hierarquia era mais marcada nas empresas e as determinações não tinham muita discussão. Você vai lá e volta, eu preciso disso aqui feito, acha o assunto. Então, eu estudei a regulamentação, estudei a teoria, mas eu não conhecia a prática. E eu tive uma experiência assim, hiper feliz de encontrar servidores técnicos imbuídos da melhor intenção, assim como eu, para tentar achar uma solução para um problema que era de todos no final das contas, né? Se aquela operação era boa para a sociedade, era importante para o órgão entender os elementos para poder dar uma decisão fundamentada e aprovar. Se ela não era boa, também era importante para o órgão ter as boas informações e tudo mais. E eles me ajudaram muito a entender aquela teoria e colocar na prática, fazer um bom requerimento. E, no final das contas, a análise foi super rápida. Do mundo inteiro, o Brasil foi o país que primeiro aprovou a operação. Isso eu estou falando de muitos anos atrás, né? Foi o primeiro que aprovou, era o que estava esperando, a expectativa da empresa internacional era que fosse um dos últimos. Foi o primeiro que aprovou. E a empresa perguntou, poxa, Ricardo, você deve ser muito experiente, como é que você conseguiu isso? Eu falei, olha, diálogo, né? O bom diálogo franco, transparente, bem intencionado. E aí eu acho que, para não ser poliana, eu acho que a gente não pode esquecer dos cuidados normais, né? Seguir as regras das políticas internas da empresa, olhar os portais de transparência, como a Roberta falou, mas não demonizar a relação entre o público e o privado, porque isso só vai trazer dificuldade e distanciamento, né? E como diria o livro do Paulo Gaudêncio lá, que é Minhas Razões, Tuas Razões, né? O início do desamor, o começo do desamor é a falta de diálogo, né? Então, eu diria que, para finalizar, para arrematar o assunto, a gente viu aqui algumas perguntas, a gente vai tentar responder mais no final, mas algumas a gente conseguiu aqui endereçar. Então, eu vou passar para o segundo bloco de assuntos aqui que a gente tem,
que é como manter o nível de treinamento, né? Justamente por essa intensificação ou essa possível maior intensidade no contato entre o público e o privado, muitas pessoas que nunca tiveram contato com o público ou com agentes públicos passaram a ter, né? A gente escuta aí grupos de WhatsApp que o governador ou os governadores ou pessoas do governo têm com empresários e ficam trocando WhatsApp com a melhor das intenções, né? Mas aí eu vou abusar da literatura, né? O Adam Smith fala que ninguém fica junto com outra pessoa do mesmo mercado por mais de 20 minutos sem ter pelo menos uma tentação de conspirar contra o consumidor, né? Então, essas oportunidades acabam gerando riscos que a gente tem que trabalhar. E aí vem a importância. Como é que a gente faz para treinar essas pessoas que nunca tiveram contato num tempo tão rápido, sensibilizar da necessidade desse treinamento, e mesmo para aquelas empresas que estavam num processo de estruturação ou reestruturação da área de compliance, que estava justamente no momento de fazer os treinamentos, como é que elas encaram essa pandemia? Param o treinamento, continuam? Quais são as ferramentas que elas podem usar? E em termos de prioridade, o que é prioridade ou não? Eu vou pedir para a Roberta começar esse bloco, porque ela tem uma super experiência e vai poder ajudar, e o Claudemir certamente vai enriquecer, mostrando aí na prática os recursos limitados que sempre são, né? Como é que prioriza e como é que a gente faz a mágica do treinamento acontecer com todas as limitações que a gente tem. Roberta, por favor. Você falou de um cenário de recursos limitados, acho que ninguém que está nos ouvindo passa por essa situação, né? Todo mundo tem muito recurso para investir no compliance, só que não, né? E a gente sabe que agora, talvez, isso vai ficar até mais difícil. Então, acho que tem que ser criativo. E esse momento, ele tem nos ajudado a exercitar essa criatividade. Então, pensar fora da caixa, né? Recentemente nós fizemos um treinamento para um cliente justamente que teve que substituir uma sessão que ia ser presencial e era necessária, porque o tema estava batendo ali na porta, então nós fizemos essa sessão super interativa, com vídeo, com esses recursos, né? E nós usamos até a brincadeira do Na Crise Crie, porque é onde você se vê instado aí a pensar diferente. Tem que ter criatividade, eu acho que os recursos tecnológicos estão aí, a gente tem inúmeras ferramentas, hoje as pessoas elas trabalham muito bem com celulares, os notebooks têm câmeras, então a gente tem diversas formas de explorar isso, né? E uma das coisas que eu costumo orientar em vez da gente tentar adivinhar o formato que essas pessoas mais vão se adequar, fazer pergunta, né? Então tem que ter o suporte aí da área de recursos humanos, é uma área que tem que trabalhar junto com o compliance, vocês têm que trabalhar de mãos dadas, é preciso entender as pessoas e engajar a equipe de comunicação interna, né? Qual que é o melhor formato, e eu tentar formular um quiz, por exemplo, né? Deste tema, o que você pensa sobre isso? Talvez com um quiz prévio a esse treinamento, eu consigo endereçar melhor e de forma mais assertiva essa sessão. Então, trabalhar nesse formato de questionar antes, eu vou atingir os pontos que eu tive mais certeza de que eles estão com dúvidas ou que vai ter problema ali, dependendo da reação e das respostas das pessoas, né? E eu também trabalhar com um formato de game para estimular a interação dessas pessoas. Hoje também a gente tem inúmeros recursos e recursos gratuitos até para fazer essas pesquisas, esses quiz, né? E lembrando que a ferramenta online, ela é diferente. Por mais que eu possibilite a interação, eu não consigo botar todas as pessoas para falar ao mesmo tempo. Então, esses treinamentos, eles têm que ser rápidos, efetivos, mensagem clara, direta, né? E interativo. Lembrando que a gente fala com adultos, né? Diferente de ensinar crianças. Eu sempre brinco, né? Que eu sou de uma família de professores e aí costumo ver, e principalmente minha irmã aí, agora com esses recursos de aula, tentando fazer os alunos se manterem atentos, né? Mas nós trabalhamos com adultos, então eu preciso entender como esse adulto pensa, como esse adulto aprende.
né? Tenho trabalhado já faz tempo com o conceito da andragogia, que é como os adultos aprendem. Então, eles aprendem com compartilhamento de experiências. Como é que eu vou mostrar a relevância, né? Poxa, vocês vão trazer outro treinamento agora, já cansei de assistir live, webinar, outro treinamento. Eu tenho que mostrar a relevância. Adultos aprendem com experiências práticas. Olha o que pode acontecer, né? Então, eu preciso inserir o cenário para que ele reflita sobre a potencial consequência daquilo e para que ele consiga se manter engajado. Então, acredito que dentro do cenário que nós estamos hoje, tem que trabalhar em parceria com as áreas, tem que trabalhar em parceria com o seu RH, tecnologia é fundamental, seu maior aliado, né, a área de tecnologia, para que a gente consiga ter essas soluções criativas e não deixar as pessoas, né, para depois. Vou treinar depois. Quanto tempo depois? E esse tema batendo aí na porta e sendo necessário ser tratado. Legal. Claudeni, o que você tem para compartilhar com a gente nesse aspecto? Posso compartilhar sim, Ricardo. Dentro da minha avaliação anual como executivo, um dos tópicos mais presentes é justamente a participação dos times em treinamento de integridade e compliance. Então, é uma preocupação natural minha como executivo e é claro que a gente acaba repassando isso para toda a casa. E lá no BNDES, já desde o ano passado, nós vínhamos na linha do que a Roberta falou, a necessidade da gente ter uma interação com a área de recursos humanos, com a área de gente propriamente dita, com a área de TI, para que a gente possa fazer com que esses treinamentos cheguem ao máximo possível de colaboradores e da maneira mais aceitável, mais inteligível possível. Para vocês terem uma ideia, eu posso dar alguns exemplos práticos. No final do ano passado, na Semana de Ética e Integridade, em dezembro, nós fizemos um treinamento do guia de conduta dos terceirizados, dos prestadores de serviço, para um número muito grande de prestadores de serviço do prédio central do BNDES do Rio de Janeiro, e isso presencialmente, só que para a casa toda, o treinamento sobre o código de conduta, o código de ética, foi feito em ambiente virtual e nós chegamos a atingir mais de 2.200 empregados dos 2.600 que estavam disponíveis para o treinamento, isso num período muito curto. É claro que isso exige um incentivo grande, isso exige a lembrança da necessidade que os treinamentos têm na nossa mitigação de riscos. Nós não vamos antecipar aqui os próximos tópicos, mas a gente vive um momento hoje em que a agilidade na tomada de decisão e na execução é muito grande. Isso traz como contrapartida um risco operacional, um risco da execução, que também pode trazer perdas grandes para as empresas. E uma das formas da gente mitigar esses riscos é justamente por meio do treinamento, não só do treinamento de conduta de integridade, de ética, mas também do treinamento do trabalho de cada colaborador em si. A Roberta citou também a necessidade da gamificação, da gente trazer para um público, principalmente o mais jovem, aquele público que está chegando nas empresas agora, que está chegando agora no BNDES, que já é uma outra geração, embora a gente não aceite isso, né? Já é uma outra geração, e nós também, ano passado, final do ano, conseguimos implementar já pela segunda vez no ano um jogo de realidade virtual, que foi um sucesso absoluto com a galera mais nova, foi muito bacana. Então, a gente vê o treinamento, sim, dessa forma, como uma maneira de mitigar os riscos, principalmente operacionais, nesse momento que a gente está vivendo. O fato de a gente estar em isolamento hoje não dificulta a realização dos treinamentos, muito pelo contrário, acho que até facilita, sabendo conduzir, como a Roberta falou. A Roberta fez apontamentos muito precisos aí em relação à necessidade de a gente observar algumas condutas para colocar esse treinamento em funcionamento, mas a gente conseguindo fazer isso, encontrar o modelo adequado, o incentivo, eu entendo que esse momento de isolamento não dificulta em nada o atingimento das nossas metas de treinamento, pelo contrário, é essencial, né? Não cabe a gente saber se vai fazer ou não, é essencial que exista o treinamento, que a gente consiga mitigar os riscos por meio deles. Então, é nessa linha que eu queria complementar o que a Roberta muito bem explicou em relação a esse treinamento. Legal, super obrigado, Claudeni.
Da minha parte, eu queria fazer 2 apontamentos aqui complementares, dando uma perspectiva, né? Primeiro, trabalhando com algumas empresas em situações de crise, né? Uma investigação do CAD, em geral, é uma situação bastante complexa, que gera muita preocupação. Por conta dessa minha atuação, já acabei atuando em algumas, representando clientes, né? Na área administrativa de algumas CPIs municipais, estaduais e federais. Então, momentos de muita tensão, né? E normalmente momentos em que executivos que nunca se prepararam, nunca se viram em situações como essa, acabam tendo que viver. E assim, eu nunca achei que se aplicasse tanto aquela frase ou aquela máxima que diz, né, se você acha que o treinamento é caro, tenta fazer sem treinamento, né? Se você acha que o planejamento é caro, tenta fazer sem planejar. Todas as reuniões, todas as crises que a gente dedicou tempo, que a empresa dedicou os seus recursos e o seu tempo para um planejamento, para uma preparação prévia, o resultado foi infinitamente maior, melhor, mais robusto do que aquelas empresas que, no desespero, na correria, decidiram evitar dedicar esse tempo, esse recurso, essa energia para o preparo, para o planejamento e para o treinamento. Então, esse é o primeiro apontamento, assim, na vida prática. Eu posso aqui passar horas dando exemplos práticos, mas primeiro eles iam acabar sendo entediantes, porque o conceito já foi passado, e segundo que muita coisa eu não posso falar, porque a maioria são temas sensíveis, não dá para falar de tudo, né? Mas o segundo aspecto, aí, juntando um pouco do que o Claudenir falou com o que a Roberta também colocou, essa história de falar com adultos, de se adaptar para novas gerações, novos momentos, né? Aqueles treinamentos aí, falando como alguém que muitas vezes as empresas acabam me pedindo para fazer um treinamento, ou outro, mais focado talvez nas minhas áreas de conhecimento. No passado, eu fazia aquele treinamento basicão, né? Não vamos entregar a idade aqui, né? Não, a Roberta não, mas talvez eu e o Claudenir, a gente até usou transparência no comecinho, no slide, tudo meio com um monte de lei, frases. O slide era lotado de palavras, né? Muita gente lia slide, né, nas apresentações, e esse era o padrão normal no começo da nossa carreira, de fazer a apresentação e treinamento. E aí foi evoluindo, foi evoluindo. Hoje em dia é muito mais visual do que escrito nos slides, né? Isso ajuda a manter uma atenção, a chamar a atenção do público, a criar curiosidade e, ao mesmo tempo, não fazer o público cair na tentação de ler e achar que já entendeu o que você vai falar e evitar ali a efetividade do treinamento. Nesse processo, eu encontrei um executivo que me ajudou muito, né? Porque eu, logicamente, nunca vou falar o nome dele, nem a empresa, nem muito menos o setor, para ninguém identificar, mas ele me autorizou, nesses termos, a usar ele como paradigma. E hoje eu tenho um treinamento do fulano de tal, né? Eu falo do fulano de tal, ele trabalhou 34 anos numa empresa, foi de estagiário a VP da empresa. Ele passou por todos os processos, foi promovido, recebeu prêmios de desempenho na empresa durante a sua carreira e, no final, ele foi demitido por justa causa, envolvido aí numa investigação XPTO, e por conta de funcionários que ele talvez não tenha cuidado, não tenha observado, não tenha visto ali, né, como a Roberta falou, se preocupado com as políticas efetivamente da empresa e da própria autoridade, né? Lógico que a apresentação é um pouco mais rica, mas hoje é muito mais contar uma história para o executivo, que ele se identifique e fala, poxa, esse fulano de tal sou eu. Eu estou na empresa há muitos anos, eu fui promovido, eu sou reconhecido. Ninguém se acha um mau profissional. Então, você vai desenhando aquela história que ele se identifica para depois que você fisgou, você poder passar os conceitos, né? Então, essa é uma outra também sugestão prática desse nosso bate-papo, que fica aí para o pessoal que está assistindo. Aliás, já agradecendo aí as perguntas e a interação que vocês estão promovendo. Peço para que vocês continuem mandando as perguntas, a gente vai tentar colocar aqui as respostas ao longo da apresentação, tá? E, com isso, eu já chamo o terceiro bloco de questões,
que aí vem o que trouxeram para a gente, o que a gente achou que era interessante compartilhar com vocês, é a questão do afrouxamento, né? Hoje se fala muito em afrouxar as regras, né? E muita gente que trabalha com compliance está um pouco panicado, né? Poxa, vão afrouxar as regras, vai acabar o compliance. E outras pessoas que trabalham fora do compliance, que estão precisando desenvolver e que já não tinham uma consciência muito profunda do que era o compliance, viam o compliance como uma amarra, como um impedimento, estão adorando o discurso do afrouxamento e tal. Mas dentro de toda essa confusão, a gente gostaria de tentar iluminar esse tema e trazer um pouquinho de serenidade para a discussão. E eu vou chamar o Claudenir para contribuir primeiro e depois pedir para a Roberta ajudar a gente com algumas ponderações. Claudenir. Obrigado, Ricardo. Em relação a eventuais afrouxamentos nas medidas de controle, eu queria só dar um exemplo do que a gente vem vivendo atualmente, e eu acredito que as empresas também venham passando por isso em maior ou menor medida, que é a necessidade de que as nossas decisões e a implementação das decisões sejam cada vez mais ágeis. Esse, na verdade, é o grande motivo dessa flexibilização. É a necessidade de tomar uma decisão rápida e implementar o mais rápido possível essa decisão. No início do nosso bate-papo, eu citei uma iniciativa de governo, por meio do BNDES e de alguns bancos, do financiamento da folha de pagamento. Quando a gente diz, eu tenho que proteger o emprego. Então, o objetivo daquilo, racional daquela operação é proteger emprego. Eu vou colocar recurso na mão do trabalhador, financiando empresas que têm uma receita bruta anual de 360 mil a 10 milhões e vou financiar o salário de 2 meses dos empregados daquela empresa. Pois bem, esse é um tipo de operação que eu não posso levar 3 meses para colocar de pé. Eu não posso chegar para o trabalhador e falar, olha, o BNDES ou o Banco X estão se preparando e daqui a 3 meses ele vai te dar um socorro aqui, porque nós vivemos hoje, o Ricardo, a Roberta e os colegas que estão assistindo, nós vivemos hoje uma crise um pouco diferente, não é uma crise tão somente financeira, na qual o recurso sumiu. Na verdade, a gente vive uma crise de saúde, o recurso não tá circulando, as empresas não estão vendendo, os bancos não estão emprestando porque o risco é muito alto. Então, nós vivemos um momento hoje que o cidadão precisa, basicamente, do recurso na mão dele, da comida na mesa. Então, eu não posso levar 3 meses para colocar uma operação dessa de pé. E o exemplo que eu dei, que foi o financiamento da folha de pagamento, nós conseguimos colocar de pé em 12 dias, desde a concepção final até efetivamente a primeira liberação. Então, isso contando com recursos do Tesouro Nacional, recursos dos próprios bancos. Então, vejam que eu não posso seguir aquele caminho confortável, aquele caminho quentinho que o time de compliance está acostumado a acompanhar o time de negócios, o time da área operacional a fazer. Então, esse é o grande motivo, tá? É a necessidade de agilidade. E, efetivamente, não dá para esperar. E é lógico que, com a quantidade de novas operações que vem surgindo, agora a gente está numa seleção de setores para poder tentar ajudar as cadeias produtivas, porque essa crise de saúde ainda pode demorar um pouco mais e a gente tem que tentar se antecipar à crise financeira que já começou e vai vir na sequência ainda por algum tempo. E a consequência dessa tentativa de agilidade, naturalmente, é um aumento muito grande do apetite a riscos que nós temos que ter e um aumento da fiscalização dos órgãos de controle. Então, é natural que você tenha hoje a necessidade de ter um apetite maior ao risco. Como eu disse, o recurso está lá disponível para ser emprestado, eu preciso ter um apetite maior a risco de crédito nesse caso específico, há um risco operacional de que essas operações que sejam conduzidas de forma mais ágil, eventualmente tenham uma ou outra falha que eu tenho que tentar observar ao longo do processo, mas que eventualmente em 12 dias eu não consigo fazer. Então eu tenho essa consequência natural, mas eu também tenho que buscar nesse momento alguns mitigadores, porque daqui a 5, 6 anos, Ricardo, Roberto e colegas, daqui a 5, 6 anos essa crise vai ser uma vaga lembrança nas nossas memórias, vai ser um momento que passou, um momento que nós conseguimos vencer
mas as consequências das decisões que a gente está tomando hoje, das ações que a gente está realizando, vão ser sentidas ainda ao longo de muitos anos. Então, não basta eu dizer que agir de determinada forma porque o momento pedia, né? De forma mais ágil, flexibilizando alguns controles porque o momento pedia. Eu tenho que ter alguns mitigadores para nos proteger no futuro, a cada um de nós no futuro. E um desses mitigadores, eu tenho dito lá no BNDES, que é justamente conhecer muito bem o racional da tomada de decisão. Então, por exemplo, eu quero proteger uma cadeia produtiva. Que cadeia produtiva vai ser protegida? É o setor automotivo? É o setor aéreo? Qual é o racional dessa decisão? De onde vem isso? Isso é muito importante que eu conheça e que eu consiga formalizar esse racional. Eu demonstro que tive uma reunião com o Ministério, com determinada secretaria no Ministério, formei um sindicato de bancos para poder decidir qual setor seria o prioritário. Isso tudo tem que ser um racional bem formalizado. E o segundo mitigador para encerrar essa minha fala, é justamente ter a capacidade de, lá daqui a 3, 4, 5 anos, eu verificar, mensurar e verificar se os motivos que eu aleguei há 5, 6 anos atrás, se os motivos foram realmente, são realmente verificáveis. Se eu estou dizendo que quero proteger o emprego, eu tenho como medir isso, eu tenho como verificar se realmente aquele recurso foi utilizado com essa finalidade e realmente nós chegamos a um bom resultado. Eu quero salvar, entre aspas, uma cadeia produtiva, eu consigo medir isso, eu consigo verificar isso. Tudo isso são mitigadores que eu consigo, eventualmente, colocar em prática, que eu tenho que buscar para que lá na frente eu consiga minimamente proteger essa flexibilização dos controles, flexibilização dos processos que eu estou conduzindo hoje. Em geral, é como a gente tem visto esse momento, como a gente tem trabalhado, e aí eu queria passar a palavra para a Roberta agora. Claro. Eu gostei muito das colocações, porque acredito piamente de que a gente está com uma visão um pouco distorcida sobre alguns temas, né? E a gente acaba deixando o pensamento fluir como nós pensávamos antes, sem esquecer de que nós estamos diante de um novo cenário. E você usou palavras assim que refletem o que eu penso. A gente precisa ter agilidade, né? E para eu ter agilidade, como eu preciso tomar algumas decisões. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a mensagem que a gente está passando, e eu falei recentemente sobre isso, eu gravei até um vídeo para o Observatório Social do Brasil, né? A gente precisa tomar muito cuidado com essa mensagem que nós estamos passando com relação a condenar veementemente qualquer tipo de afrouxamento, de flexibilização. Então, eu já condeno antes de compreender mais aprofundadamente esse cenário, né? E quando a gente faz isso, eu jogo por terra, e aí eu me permito falar da área que eu tenho trabalhado há bastante tempo, que é na formação da cultura das empresas e na formação da cultura de integridade pública. Então, eu jogo por terra tudo aquilo que eu estava construindo, porque se eu vou partir da premissa de que basta afrouxar um pouco, basta flexibilizar um pouco, que já vai sair todo mundo roubando, então vai sair todo mundo fraudando, né? Abriu a porteira, sai todo mundo fazendo tudo que é errado. Então, do que adiantou todos os esforços que eu tentei construir até aqui? Então, a gente precisa tomar cuidado com essa mensagem, porque a partir do momento que eu digo, olha, isso não pode acontecer, nós temos que apertar, eu estou dizendo que sem este controle, as pessoas não sabem por conta própria fazer o que é certo, né? Então, ela só faz aquilo porque tem alguém olhando. Então, a partir do momento que eu desligo a câmera, eu vou fazer o que é errado. Então, de nada serviu o programa que eu construí até aqui. Então, eu teria muita cautela, né, em colocar esse ponto desta forma, né? Pensando no compliance interno, se a área de compliance, eu tive essa discussão com minha sócia, com a Vivian, nesses dias, né? E ela trouxe esse ponto que é muito interessante. Se a área de compliance ela não consegue vir agora para o negócio, nesse momento que ele precisa, e fazer o que é certo de forma rápida, então eu vou de fato alegar e afirmar que o compliance é burocrático.
Então, se eu não consigo acompanhar o negócio no momento em que ele mais precisa, então eu vou falar assim, sim, eu sou burocrático. E de novo, né, nós estamos diante de um novo cenário. E quando eu falo de programa de compliance, do programa de integridade, eu falo de um monitoramento contínuo, eu preciso rever os meus controles, eu preciso rever os meus riscos. Se o cenário é novo, eu preciso rever os controles que eu tenho. E será que esses controles, eles não podem, né, garantir a segurança, mas de uma forma mais ágil, para que eu possa ajudar o negócio no momento em que ele precisa? Então, são os convites que eu faço reflexão, por exemplo, né, e já caminhando para terminar minha fala, dando o exemplo das empresas, por exemplo, que doaram para municípios que estavam precisando de equipamentos, remédios e etc. e tal. E acompanhando um call do Pacto Global recentemente, da comissão do grupo de trabalho anticorrupção, e eles trouxeram esse exemplo de eu precisei doar, e quando eu fui olhar minhas políticas, as políticas que eu mesmo criei diziam que eu não podia doar para o ente público. E o ente público está precisando, a sociedade está precisando naquele momento. E aí, como é que fica esse balanço, né? Não vou flexibilizar, então as pessoas vão morrer sem o medicamento, né? Então, como é que a gente vai engessar dessa forma tanto o governo quanto a iniciativa privada, porque a gente não vai ser capaz de reanalisar o contexto e reanalisar os controles e checar aquilo que pode ser feito de forma mais ágil ou que pode ser flexibilizada, e aí com todas as cautelas para o futuro, né? Então, eu vou colocar mais atenção naquele ente público que recebeu a doação, eu vou checar depois os controles, como o Claudenir falou brilhantemente, né? Então, eu vou depois checar com KPIs, eu vou trazer números, né, de relacionamento com aquele ente que recebeu a doação e etc. e tal. Então, a gente não pode, de novo, continuar pensando da mesma forma diante de um cenário que é novo, né? Não faz o menor sentido. Legal, Roberta, super obrigado. Também na linha de tentar contribuir e colocar aqui um pitaco, uma perspectiva de um praticante privado do direito, que eu vi aqui que em alguns dos nossos assistentes não necessariamente têm uma formação jurídica, né? Então, eu vou colocar aqui, primeiro, uma questão que eu acho que é muito do momento que a gente vive, né? Hoje em dia, a comunicação, ela ficou uma comunicação muito superficial, né? Em que sentido que eu falo? Eu estou analisando a questão do afrouxamento pelo chamar de afrouxamento, né? Já é, por si só, um vício de comunicação que coloca, de uma forma viciada também, né, a gente em dois times, aqueles que são a favor do afrouxamento e aqueles que são contra o afrouxamento. A gente vive um momento, já de antes da pandemia, em que é um momento de muita paixão. E, como diria um poeta um pouco mais ralé do que os autores que eu citei até agora, a paixão embaça o vidro, né? E quando ela embaça o vidro, você não consegue enxergar com tanto discernimento o que está acontecendo ali. E você acaba sendo jogado pela voz da galera, e quando eu digo galera, é a imprensa que está fazendo esse papel, né? Infelizmente, na minha visão. A internet, que sempre se prestou esse papel, né, de aproveitar-se do anonimato ou o que a psicologia, e certamente a Roberta já estudou, já conhece, essa sensação, né, de anonimato e de falta de responsabilidade quando você está no coletivo. Parece que você não está fazendo nada quando você está fazendo muitas vezes muita coisa, às vezes muita coisa errada, né? Então, eu trago essa primeira crítica à situação do afrouxamento, né? Por que eu tenho que chamar de afrouxamento e por que eu tenho que enxergar isso como afrouxamento e enxergar isso com uma conotação negativa, né? Quando em qualquer outra situação a palavra adaptação ela seria plenamente possível de ser utilizada e totalmente aceita, né?
Quando a gente fala assim, poxa, eu vou pegar um estádio de futebol, eu vou fazer um hospital, eu não estou flexibilizando o uso do estádio e ninguém questiona. Por quê? Na verdade, a gente está falando de adaptação, de uma coisa positiva, sempre uma conotação positiva, né? Agora, quando eu estou falando de regras, leis e situações e políticas, a tendência é porque a gente não está conseguindo enxergar por conta da velocidade, por conta da intensidade, por conta do medo mesmo, que às vezes cega a gente, na dúvida, a gente chama de afrouxamento, que já tem uma conotação negativa, que já vai afastar um pouquinho a situação, quando, na verdade, muitas das coisas que o Claudemir falou e que a Roberta também mencionou, eu vejo de uma forma muito cristalina que é uma adaptação a uma realidade diferente, é uma adaptação a um contexto diferente. Se eu tivesse uma situação em que eu pudesse esperar 5 meses, passar a rodar o conflito interno, rodar o conflito externo, pedir um parecer para não sei quem e tal, provavelmente o BNDES, a ANB, todo mundo faria isso. Mas eu estou numa situação que 12 dias é muito tempo. Já vão se queixar, deve ter 2, 3 manchetes de jornal falando, poxa vida, demorou. E 12 dias para pensar em liberar a quantidade de dinheiro que está sendo liberada para beneficiar a quantidade de gente que a gente está beneficiando, que o governo está beneficiando com essa medida, né? É um esforço assim, magistral ter conseguido implementar isso em tão pouco tempo, né? E, na verdade, certamente, se você for pegar e analisar daqui a 5 anos, esses 12 dias, muito engenheiro de obra pronta vai falar, puxa, aqui talvez tivesse, o ideal seria ter tido a opinião disso ou aquilo, ou passar por esses controles, mas é necessária a adaptação. E aí eu trago a minha segunda observação, que é muito em linha com o que a Roberta falou, e eu vou me permitir aqui ler uma frase que é resultado do raciocínio de todos, né? Se ela não tiver boa, a culpa é minha, que foi eu que sumarizei, e se ela tiver, o mérito é dos 3 que estão falando aqui, né? Que é, se a gente achar que a flexibilização ou afrouxamento não pode, ou pode implicar no fim do compliance, ou no comprometimento do compliance, muito provavelmente é porque não tinha compliance ali. Ali tinha uma casca de ovo, ali tinha uma embalagem bonita, e eu usei até a brincadeira, tinha um compliance para inglês ver, né? Que não era um compliance de verdade, que não era algo que está formando a cultura da empresa, formando a cultura das pessoas, né? Então, essa adaptação, ela tem que ser tão naturalmente vista e tratada e serenamente, lógico, com toda a responsabilidade, cuidado, implementada, quanto o programa de compliance padrão. Porque, no final das contas, são 2 padrões usados para 2 situações diferentes, né? Então, acho que isso aí é a minha contribuição para esse ponto. Vou trazer aí o último bloco de questões que a gente levantou para tratar hoje, que são as investigações internas, né? E aí eu trago 2 grandes cenários. Investigações que estavam em curso e investigações que surgiram por conta da situação da crise, né? Como que elas ficam em relação ao corte de custos, né? E eventualmente, talvez o BNDES não tenha ainda sofrido tanto, embora tenha aí seus impactos já relatados, inclusive na imprensa, mas tem outras empresas que já, e até microempresas, que até são objeto da ajuda do BNDES, que sofreram muito mais, né? Então, como é que elas ficam com corte de pessoal, corte de recursos, o isolamento social, acesso a documentos e a pessoas para poder fazer as entrevistas, poder fazer as discussões que são muitas vezes muito sensíveis e há uma certa desconfiança da efetividade dos meios eletrônicos, né? Como que para vocês fica isso? Eu vou pedir para a Roberta começar aí com toda a experiência que ela tem, com a consultoria e com a vida toda pregressa profissional dela trabalhando muito com esse tema, e depois o Claudemir falar aí o que tem afligido o dia a dia no trabalho dele. Obrigada, Ricardo. Com certeza é desafiador, né? Porque as pessoas não se prepararam para isso. Simplesmente falou, vamos trabalhar de casa, pega o seu computadorzinho, põe embaixo do braço. Quem não tinha computador ainda teve que sair correndo e alugar, né? Diz que o aluguel de notebooks nunca foi tão demandado quanto ultimamente. Então, a gente já está falando de equipes, de pessoas que não estavam
preparadas para esse trabalho nesse novo cenário, né? Então, tirando empresas mais estruturadas, que já tinham planos de contingenciamento e que já trabalhavam com esse cenário remoto, de teletrabalho, tem muitas equipes de TI, por exemplo, que já tinham essa rotina, né, de trabalhar remoto. Então, tirando essas empresas, as outras se viram em situações em que elas tinham que colocar as pessoas trabalhando assim. E como é que eu faço com as investigações que estão em curso, né? De novo, o setor de tecnologia ele vai ter que ser o seu grande aliado. Então, se eu estava fazendo monitoramento de e-mails, por exemplo, monitoramento de computadores, a partir do momento que essa pessoa está conectada na rede, na máquina, então as equipes de tecnologia têm que dar continuidade a esse trabalho, né? Até para evitar que essa pessoa, estando fora da empresa, ela não faça aí deletar arquivos e tudo mais, né? Apesar de já existirem programas que façam essa busca dos arquivos também excluídos. E a gente tem que pensar também, além dessas ferramentas de tecnologia, Ricardo, a gente tem que pensar nesse cenário do retorno, né? Que eu vou contar talvez com times mais enxutos, e é algo que a gente precisa olhar e tem que explorar, e cada vez mais o papel desses comitês multidisciplinares. Então, eu vou ter que contar com o apoio de outras áreas. O compliance ele não vai estar, talvez, tão robusto com tantas pessoas, ele já não é hoje, né? Levante a mão quem tem muitas pessoas para cuidar da área de compliance de investigações, mas cada vez mais, né, eu vou ser instado a tentar fazer as coisas usando o menor recurso possível, né, tanto de pessoas quanto de investimento. Então, esses comitês multidisciplinares, né, para apuração dessas infrações e para apuração das consequências, né, aplicação das consequências com relação aos fatos que forem apurados, né? E a gente tem que pensar, né, fazer um trabalho de o que pode ser apurado à distância, sem a necessidade da presença física. Então, eu consigo escutar pessoas, eu consigo ouvir testemunhas à distância. Então, aquilo que é possível ser feito à distância, em virtude de estarmos, né, todos aí na quarentena, essas atividades devem continuar também. E um último ponto que eu queria trazer antes de passar, né, a palavra para o Claudenir é a questão de você manter esses canais de denúncia, né? Os canais de denúncia, eles vão ser extremamente necessários neste cenário e no retorno, até um pouco por causa de um pouco de tudo que nós falamos aqui hoje. Então, eu estou estabelecendo mais contato com o setor público, que antes não tinha, o setor público estabelecendo mais contato com o setor privado, recebendo doações, né? Então, os canais de denúncia, eles vão ser extremamente necessários, né? E aí, pensando em um cenário pós-pandemia, um cenário dentro da pandemia, em que eu estou muito preocupado enquanto empresa, né, com redução de custos, existem ferramentas hoje de todos os valores, né, de todos os portes também. Então, há uma gama muito grande de recursos para as empresas, de recursos tecnológicos nesse sentido. E, além disso, a possibilidade de renegociação diante deste cenário, né, não só as empresas, como esses provedores também estão passando aí por este momento. E é uma ferramenta que se torna indispensável até para conduzir aí os trabalhos, receber essas informações e ajudar na condução desses trabalhos futuros. Sem dúvida, Roberta, super obrigado. Vou passar agora para o Claudenir falar o que ele tem enfrentado aí nas investigações internas, né? Tanto as em curso quanto as novas. Obrigado, Ricardo, obrigado, Roberto. Nós, no BNDES, tivemos uma facilidade com o cronograma,
porque nós temos dentro da diretoria de compliance e riscos uma gerência que cuida da continuidade do negócio. E nós havíamos programado um treinamento geral nos dias 19 e 20 de março, no qual todos os colaboradores, todo mundo ia para casa, ia trabalhar de casa. A gente já vinha se preparando isso há cerca de uns 10, 15 dias antes, a gente já vinha se preparando, Ricardo. Então, dia 19 nós começamos o treinamento, já todo mundo tinha conseguido se preparar bastante, levar o material que tinha que levar para casa, levar computador, o que fosse necessário. No dia 20 a gente mantivemos o treinamento e aí a situação piorou numa velocidade muito grande, tanto no Rio, São Paulo, Brasília, e aí ninguém voltou mais para o prédio. Aí a gente saiu de um treinamento para uma situação real em curto prazo, e isso para a gente acabou sendo uma facilidade, porque nós já vínhamos nos preparando para isso, mas é claro que quando você trata das investigações internas, você tem que ter uma preocupação maior, não é o dia a dia do trabalho ali. Tanto porque eu preciso começar algumas investigações, eu tenho que ter o cuidado com eventual prescrição de alguma conduta, quanto eu tenho que ter muito cuidado com relação a manter a possibilidade de contraditório, de ampla defesa daqueles que estão participando, estão arrolados naquela investigação. E hoje, coincidentemente, nós instauramos 2 sindicâncias investigativas dentro do banco, a corregedoria faz parte da nossa diretoria também. Hoje, numa reunião com o time, nós instauramos mais 2 sindicâncias e mais um processo administrativo disciplinar de um dos nossos colaboradores. Então, vejam que a gente não pode parar esse movimento pelos motivos que eu já citei. E eu sempre tenho que pensar, quando eu instauro uma investigação, seja ela interna, seja ela conduzida por uma empresa contratada, né, uma investigação externa, eu tenho sempre que lembrar daquela essência do controle interno lá de trás, que é a verificação do custo-benefício. Então, se eu entendo que o custo daquela investigação não vai justificar o benefício que pode vir dela, eu não instauraria. E aí seria, lógico, o motivo de eu começar a investigação. Só que a gente vive, claro, um momento muito, muito peculiar. Como eu disse já algumas vezes, a gente não vive um momento puramente de crise financeira, a gente vive um momento de crise de saúde. E nesse momento eu não posso me apegar a uma decisão eventualmente tomada lá atrás. Eu, como compliance, não posso me apegar a uma decisão que tenha sido tomada e falar, não, eu não posso parar aqui, eu não vou voltar atrás. Eu tenho que entender a área de negócio, entender a empresa como uma empresa, e a empresa, naturalmente, tem que ter uma visão de mercado, uma visão financeira, uma visão de recursos limitados muito grande. Então, eventualmente, a empresa vai me dizer, olha, dentro aqui do nosso contexto de custo perdido, o que eu verifiquei até agora é que eu perdi, daqui para frente eu vou ter que gastar mais X, e esse mais X, eu reanaliso o meu custo-benefício e eu entendo que eu não vou prosseguir na minha investigação. Não aconteceu com a gente ainda, no nosso caso específico no BNDES, nós não vivenciamos isso ainda, mas se for necessário, não tenha dúvidas que a gente vai ter que passar por essa decisão. É sempre uma decisão, o compliance não pode, a nossa área não pode viver no mundo ideal, a gente nunca tem isso, a gente tem sempre, todos nós temos recursos limitados, temos uma energia limitada que a gente tem que dedicar para aquelas prioridades do momento, e a gente tem que selecionar muito as guerras em que a gente se mete, né, naturalmente. E até mesmo a gente tem que observar que algumas investigações externas que eventualmente já tenham sido contratadas, a gente pode até renegociar alguns contratos, porque é uma crise mundial, não é uma crise de um setor. Se é uma crise de saúde, que vai ter impactos financeiros, impactos econômicos, provavelmente a gente observe no Brasil algum reajuste dentro dos setores industriais. Algumas empresas vão desaparecer, outros setores vão se acomodar um pouco mais, que são muito dispersos, vão ter uma concentração um pouco maior, mas eu entendo que todos nós, em maior ou menor medida, seremos impactados por essa crise de saúde, seguida de uma crise financeira. Então, é essencial também que os contratados entendam esse momento, flexibilizem esses contratos em relação à necessidade e, eventualmente, até concluam as investigações que são tão necessárias às empresas. Então, era isso.
Era esse o complemento que eu gostaria de fazer, Ricardo, e devolvo a palavra para você, então. Muito obrigado. Eu aqui estava preparado para ir para as considerações finais, até porque a gente está com o tempo um pouco estourado, a gente tinha separado aí 15 minutos para falar, para fazer as perguntas. Eu acho que a gente já endereçou muitas delas aqui nas colocações que a gente fez, mas eu tenho uma provocação, uma pergunta rápida, assim, antes da gente passar para as considerações finais. Do ponto de vista de compliance, da perspectiva de compliance, né? E aqui vem um pouco das observações que a gente recebeu aqui antes e durante a apresentação. O que é mais desafiador? Uma pandemia com a proporção do Covid-19, que sem dúvida nenhuma vai impactar e vai mudar, vai trazer o que todo mundo está falando que é o novo normal, do ponto de vista de compliance, tá? O que é mais desafiador? Essa pandemia, que traz, sem dúvida nenhuma, um monte de desafios, mas que, por enquanto, na maioria são em abstrato, e eu faço aqui a menção específica ao exemplo que a Roberta trouxe. Poxa, eu doei não sei quantos mililitros de álcool em gel para um município tal ter na rede de saúde dele. Poxa, eu não prometi nada, não pedi nada, não tinha nenhuma decisão pendente. Quer dizer, em tese, é uma preocupação em abstrato, porque a política lá em algum momento falou que eu não podia doar, mas em concreto talvez não tenha nada de relevante. Então, é mais desafiador esse momento de pandemia ou pós-Lava Jato, em que a gente teve ali em alguns setores, uma revolução e um desafio de como seguir trabalhando, principalmente com fornecedores e clientes de empresas oligopolizadas, vamos dizer assim, bem concentradas em determinados segmentos, e com essa multiplicação das investigações, né? Do ponto de vista de compliance, o que vocês acham? Não precisa estender muito, mas que é mais desafiador? Esse momento atual ou pós-Lava Jato? Quem começa? Roberta, eu, né? Já foi falar. Essa pergunta você não combinou antes, né? Não combinei, você guardou na manga. Eu acho que os dois cenários, eles têm as suas desvantagens e as suas vantagens. Ricardo, eu costumo sempre olhar o desafio como o que eu vou extrair daqui, né? O que eu vou extrair de positivo disso. Eu acho que o cenário pós-Lava Jato, ele foi muito importante para a gente conseguir fazer algumas coisas que eram necessárias dentro do setor privado e começar a sinalizar para o setor público que essa agenda era importante. Então, anunciou, por exemplo, que quando nós falávamos de implementar a área de compliance, eles questionava assim, qual a probabilidade de acontecer alguma coisa, a probabilidade estava todo dia nas páginas dos jornais, né? Então, facilitava para que os times internos conseguissem ter força para fazer. E o cenário da pandemia, também ele traz uma reflexão muito profunda em vários temas, né? Então, faz com que a gente passe a olhar determinadas áreas que eram negligenciadas, inclusive para a agenda da corrupção. Então, como você falou no começo, eu sou voluntária em diversas iniciativas de promoção à integridade e combate à corrupção. Então, hoje a gente mostra claramente que o recurso desviado ele está fazendo falta, né? E respondendo tua pergunta, para não fugir dela, eu acredito que a pandemia é mais desafiador porque a gente está lidando com vida, né? Então, o Lava Jato, você teve episódios de prisão e tudo mais, mas que mexeu, afetou famílias, afetou muitas pessoas envolvidas. Eu fui fazer uma palestra, por exemplo, numa escola uma vez, que eles pediram que eu não usasse o exemplo de Lava Jato, então logo já imaginei, porque tinha um aluno com pai com tornozeleira eletrônica e os coleguinhas descobriram e faziam piada, né? Faziam bullying com esse menino. Então a gente teve uma exposição das pessoas, reputacional, etc., mas agora a gente está lidando com vida, né? Então acho que o mais desafiador é conseguir essa agilidade necessária, conseguir o equilíbrio para mostrar para o negócio que o compliance ele é um parceiro, ele vai ajudar
esse CEO a tomar as decisões baseadas em valores, baseados nas diretrizes, assumindo o menor risco possível para ele no futuro. Ele vai ser questionado, a gente sabe, né? Se ele tomar a decisão A ou B, ele vai ser questionado da mesma forma. Então, acho que o desafio é a gente lidar com essa urgência. Claudenir, desculpa a fogueira, mas só para a gente tentar fechar com o debate com algum calor. Não tem problema, Ricardo. Eu ficaria muito tranquilo até de dizer que eu concordo com a Roberta e ponto, porque ela esclareceu, colocou muito bem as duas posições, mas eu vou fazer um esforço para complementar. São dois momentos muito distintos. Nós vivíamos, pós-Lava Jato, uma crise de credibilidade muito grande. A desconfiança tomou conta do mercado empresarial, do setor público, ninguém mais confiava nas demonstrações contábeis, ninguém mais confiava nos setores de compliance e governança que já existiam, mas que efetivamente se mostraram incapazes de ver o óbvio, de ver que determinadas pessoas não poderiam estar com tanto poder nas mãos, né, nas empresas, nas estatais, enfim, vocês todos conhecem muito bem a história está aí para ser mostrada. E era uma crise de credibilidade muito grande, mas havia um contraponto naquele momento que nós conhecíamos um pouco mais o nosso desafio, nós conhecíamos um pouco mais o nosso inimigo. O nosso inimigo era a corrupção, era o conflito de interesses, era o patrimonialismo que durante séculos, né, tomou conta da nossa administração. Então, nós conhecíamos isso. E de concreto, posso até dar um exemplo, na nossa área de riscos, né, a gente tem que indicar o risco de crédito das empresas, das operações, identificar determinada probabilidade de default e provisionar isso, indicar o provisionamento disso nos balanços. Nós conseguimos fazer isso na época de uma maneira clara, nós sabíamos quais empresas estavam atingidas. É lógico que com alguma certeza, mas a crise de credibilidade tinha um inimigo um pouco mais claro, que era a corrupção. Hoje a gente vive uma crise um pouco mais dispersa, hoje a gente vive uma crise de incerteza muito grande. Então, nós temos o recurso para emprestar, o banco tem o recurso, e não digo o BNDES, o banco lá na ponta, o banco de varejo, eventualmente tem o recurso, o empresário procura o banco, mas o banco não pode emprestar, porque a incerteza é muito grande, ele não sabe quem é o inimigo dele. O inimigo dele, o desafio dele é o quê? Isso não está muito claro. É que tempo ele vai ter que flexibilizar o apetite dele ao risco de crédito, como é que vai funcionar o pagamento. Ele olha para o empresário e fala, olha, eu vou te dar um socorro aqui de capital de giro de 2, 3 meses, mas daqui a 4 meses, se o seu comércio não voltar a vender, você não vai conseguir me pagar. Então, eu imagino que o desafio do compliance hoje seja um pouco maior do que naquele período, porque a incerteza é muito grande e a gente é demandado internamente, constantemente, diariamente, até pelas condutas que devem ser tomadas no dia a dia sobre como é que isso vai ser visto daqui a alguns anos, como vocês já bem citaram aí, perfeitamente citaram. Então, eu entendo que o desafio hoje seja um pouco maior. Os dois foram... a gente não quer voltar para o desafio pós-Lava Jato, não quer voltar para a crise de 2008, mas hoje a incerteza ainda é muito grande, tá? Por mais que a gente diga que 2, 3 meses, o negócio é começar a conseguir voltar o quanto antes à normalidade. Eu não digo especificamente em relação ao isolamento, eu digo especificamente em relação à economia em si, ao apetite a riscos, a tudo que a gente vem vivendo, porque as incertezas ainda estão muito grandes. É por isso que a minha conclusão, né, ainda é um pouco mais direta nessa linha, mas pela pergunta. Obrigado. Desculpa mais uma vez a fogueira para vocês dois. A gente já passou bastante do tempo, então eu vou, antes de mais nada, agradecer a Roberta e ao Claudenir pela participação, passar para eles para uma consideração final. Vou pedir para que seja relativamente sucinta, até porque a gente falou bastante já. Passar uma mensagem final para quem está assistindo a gente. E no final eu vou fazer só um fechamento para agradecer finalmente não só a vocês, mas também todo mundo. Roberta, pode começar também. É uma honra estar com vocês, agradeço o convite, eu espero que a gente possa ter passado insights relevantes aí para quem nos assistiu.
E eu deixo aqui meu convite para a gente aproveitar um momento e refletir, né, em como nós vínhamos trabalhando a cultura interna aí dos nossos programas. Acho que é um momento ideal para checar isso, para sentir de fato se as pessoas elas estão conscientes e sensibilizadas sobre o tema, né? Porque a partir do momento que a gente tem a preocupação de tira o controle, sai todo mundo fazendo errado, então alguma coisa não funcionou nesse período com relação ao meu programa. Esse é um momento ideal para fazer isso e vamos tentar, né, ser otimistas e olhar essa oportunidade como um grande processo de melhoria. Assim que eu tenho tentado passar, né, os dias e tentar ajudar os meus colegas também, a gente olhar esse grande momento como uma transformação. Obrigado. Claudenir. Obrigado, Ricardo. Sendo bem objetivo, eu retorno a fazer os agradecimentos a você, particularmente pelo convite, a Roberta pela atenção e pelo carinho aqui conosco e com o público e a todos aqueles que nos assistiram. É muito importante que a gente possa ter esses momentos de discussão. Eu gostaria muito de receber sugestões, feedback, ideias, porque como eu disse várias vezes aqui, essa crise não é uma crise simples, não é uma crise clara, mas eu tenho certeza que no final das contas, tanto nós, governo, empresas, iniciativa privada como um todo, escritório de advocacia, citando todas as áreas, as atuações profissionais possíveis, no final das contas, eu não tenho dúvida de que nós teremos um país, uma sociedade mais forte, mais unida e mais bem preparada. O país tem caminhado para isso, tem se mostrado dessa forma. A sociedade brasileira tem se mostrado dessa forma. Então, eu gostaria de deixar aqui mais um desafio à reflexão desses temas que nós conversamos, do que dizer que efetivamente a gente, né, que eu pude trazer acrescentar algo na vida profissional de vocês. Eu gostaria de ter esse retorno. E aí, Ricardo, mais uma vez, muito obrigado e continuo à disposição. Imagina. Bom, finalmente eu queria colocar aqui uma reflexão e finalmente para o agradecimento. A reflexão é que informação, a gente tem toneladas, terabytes de informação disponível a todo momento, seja na internet, na imprensa, hoje em dia até no telefone virou uma enciclopédia ambulante de anônimos especialistas em praticamente tudo. Mas há uma diferença inquestionável entre informação e conhecimento. E hoje eu tive o privilégio de contar com duas pessoas que têm conhecimento profundo na área de compliance. E aí veio a minha mensagem de gratidão, porque vocês dois dispuseram do tempo de vocês para falar para um público que tem vontade, que já tem bastante conhecimento, e compartilhando aquilo que tem valor, né, que é o conhecimento de vocês e a experiência de vocês. Eu também adorei o desafio do Claudenir, porque eu acho que é a melhor forma que o público pode ter de retribuir é provocar, instigar a nossa criatividade e provocar o nosso conhecimento e, por que não, também dividir, porque tem muita gente qualificada aqui no público, dividir o conhecimento deles conosco também. Então, fico aqui o meu muitíssimo obrigado à Roberta por ter aceitado o convite, ao Claudenir, e também a todos que aceitaram de bom grado receber esse conhecimento aí gratuitamente compartilhado por essas duas pessoas que têm uma performance, uma carreira inquestionavelmente super sólida em compliance. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Espero que tenha sido proveitoso e eventuais perguntas ou outras questões a gente vai tentar responder por e-mail e eu tenho certeza que o contato de todos vocês podem procurar. A gente está, principalmente no LinkedIn, todo mundo está acessível hoje em dia. Fiquem à vontade para nos contactar. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.